Às vezes usamos expressões como fulano não tem educação. A fulana precisa entender que ela tem que se educar, não pode mais ser assim. Mas nós precisamos utilizar essas expressões não para os outros, e sim para nós, porque é chave, é fundamental na vida realizarmos a autoeducação. A autoeducação já está dizendo, é minha, não é do outro. Cada um deve se educar. E para nossa reflexão à luz da doutrina espírita, vamos trazer aqui belas palavras profundas do escritor e educador Pedro de Camargo, o Vinícius, na sua obra O Mestre na Educação. Preste atenção no que ele vai aqui nos dizer. Os nossos destinos estão da dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa educação deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que é que de preferência nos afeta mais profundamente? Em suma, qual o nosso ideal? Essas são as reflexões que Pedro de Camargo está provocando. Você prestou atenção? Ele fala em nossa educação, na minha educação. Por isso estamos aqui conversando sobre autoeducação. E ele nos diz aqui que precisamos controlar a nossa mente, os nossos pensamentos. Porque pensamento é energia. A mente é a usina dos pensamentos. E somos espíritos, não somos este corpo. Portanto, ao invés de ficarmos preocupados com os outros, com quem precisa se educar, precisamos olhar para nós, para perceber que, antes de mais nada, eu preciso me educar. Eu preciso me melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso me espiritualizar. Ah, mas e os outros? Mas os outros não são problema nosso, mas de cada um e de Deus, nosso Pai, Criador da vida. Precisamos fazer a nossa parte. Quando eu faço a minha parte, cumprindo a missão que me toca, de ser uma pessoa melhor, eu passo a influenciar os outros positivamente, para que eles então também se melhorem. E assim todos nós, nesse esforço da autoeducação, haveremos de melhorar o mundo, a humanidade. Mas ainda para nossa reflexão, vamos trazer o apóstolo Paulo de Tarso, na sua carta ou epístola aos Romanos, nos versículos 1 e 2 do capítulo 12, quando ele, lá no primeiro século do cristianismo, nos conclama: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavras de Paulo de Tarso, ditas já há 2000 anos, que nós precisamos renovar a nossa mente. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos ideais de vida?
onde fixamos os nossos pensamentos, tudo isso é fundamental para realizarmos a autoeducação. E então, em nosso livro Educação com o Cristo, que aliás está aqui em mãos, aqui está a obra Educação com o Cristo, nós damos algumas dicas, que na verdade não são nossas, mas sim do Espírito Emmanuel, lá no capítulo 55 do livro Encontro Marcado, Psicografia de Chico Xavier. Dicas para fazermos a autoeducação. Primeiro, observar a origem dos fatos, para não julgarmos precipitadamente. Segundo, anotar os procedimentos. Qual é a melhor conduta? Terceiro, estudar os próprios sentimentos. Quarto, analisar o modo de ser. Não analise o modo de ser dos outros, mas o seu modo de ser. Quinto, pesquisar o próprio caráter. E aí, então, colocando isso em ação diariamente, estaremos pouco a pouco promovendo a nossa autoeducação. O problema que enfrentamos é que somos muito queixosos. Vivemos nos lamentando, vivemos julgando os outros e considerando que só não somos melhor ou que não estamos melhor por culpa dos outros e às vezes até mesmo de Deus. Mas Deus é Pai de bondade, justiça e misericórdia. Não nos dá provas as quais não tenhamos que enfrentar e para as quais não tenhamos a devida força para esse enfrentamento. Se falimos, a culpa não é dele e nem dos outros, é nossa. Por isso, então, promover a autoeducação. Conhece-te a ti mesmo, desenvolvendo cada vez mais, não apenas a inteligência, mas o sentimento. Precisamos aprender a saber nos colocar no lugar do outro e a sentir o outro. Essa é a chamada empatia. E quando vamos esquecer de nós mesmos, no sentido que vamos nos doar para a melhora do mundo, a melhora da coletividade, auxiliando aquele que precisa de auxílio. E sabendo que Deus, na sequência, haverá também de nos auxiliar de acordo com os nossos méritos, com as obras do bem que estamos realizando. Não adiemos a autoeducação, o nosso melhoramento moral, o nosso aperfeiçoamento espiritual. Porque a morte vai chegar e vai nos levar de volta ao mundo espiritual. E será realmente muito ruim para nós termos que encarar que desperdiçamos as oportunidades desta encarnação, que poderíamos ter nos adiantado espiritualmente e não fizemos, porque ficamos aqui apenas nos queixando, nos lamentando e acusando a todos e a própria vida. Eduquemo-nos. Essa é a chave para que possamos dar um salto no nosso progresso espiritual.